A gente sabe, né? O aço está por toda parte, nos nossos carros, nos prédios, em tudo. Mas o que realmente alimenta o coração da siderurgia? Bom, talvez não seja o que a maioria das pessoas imagina. Existe um tipo de supercombustível, quase um ingrediente secreto, que torna tudo isso possível. E a resposta? Olha, não é tão óbvia. Não se trata simplesmente de carvão, mas de algo muito mais refinado, muito mais poderoso. E o processo para criar essa maravilha é fascinante. Essa nossa jornada começa num lugar chamado coqueria. É ali, nessa instalação industrial, que um ingrediente bruto se transforma no combustível de alta performance que o alto forno precisa para funcionar. Resumindo de forma bem direta, a coqueria é a ponte, o elo vital entre o carvão que chega da mina e o alto forno. Ela não só prepara o combustível, ela, na verdade, o cria do zero. E olha, tudo começa com uma seleção muito, mas muito cuidadosa. É como um chefe de cozinha escolhendo os melhores ingredientes para uma receita. A coqueria precisa dos tipos certinhos de carvão. É que a chave aqui é a especificidade. Não serve qualquer carvão. O processo exige um tipo bem particular de carvão mineral, as hulhas, que tem uma capacidade única de se transformar como calor. Elas meio que se fundem e criam uma estrutura totalmente nova. E como nenhum tipo de carvão sozinho tem todas as características ideais, os engenheiros criam o que eles chamam de blend. É uma receita calculada com uma precisão absurda, misturando carvões que vêm da Colômbia, da Austrália, de vários lugares do mundo, tudo para chegar na composição perfeita. Essa tabela aqui mostra um pouco da ciência por trás dessa mistura. A matéria volátil, por exemplo, vai definir a força do coque lá no final. O teor de cinzas, bom, tem que ser o mínimo possível para não sujar o processo. E o enxofre, esse é o vilão. Tem que ser controlado com mão de ferro para não contaminar e estragar o aço. É um equilíbrio super delicado, mas absolutamente essencial. Agora vamos para a etapa seguinte, para ver como essa mistura se transforma. O processo é basicamente um cozimento em escala industrial, só que com temperaturas extremas e, o mais importante, sem a presença de ar. O nome técnico disso é pirólise, e o segredo está na ausência completa de ar. O carvão não é queimado de jeito nenhum. Ele é decomposto quimicamente pelo calor, quebrando as moléculas dele e reorganizando toda a sua estrutura. O processo tem etapas bem definidas, mas o momento mágico mesmo é a fase plástica. É nessa hora que os grãos de carvão deixam de ser indivíduos, sabe? Eles se fundem numa massa só e depois solidificam, criando aquela estrutura rígida e cheia de poros que define o coque. E a temperatura disso tudo? 1.100 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. Impressionante. E olha, não é um processo rápido não. Cada carga de carvão fica dentro desses fornos gigantes por cerca de 18 horas, passando por essa transformação lenta, intensa. No final, o resultado é duplo. De um lado, o coque, um material sólido, super rico em carbono. E do outro, os gases e vapores que foram expulsos do carvão, que, como a gente vai ver, são extremamente valiosos. Ok, mas para que todo esse trabalho, né? Por que o coque é tão vital? Acontece que, lá dentro do alto forno, ele não tem uma, mas 3 missões críticas, e todas ao mesmo tempo. Primeiro, ele é o combustível que gera o calor para a fusão. Segundo, ele libera gases que vão lá e limpam o oxigênio do minério de ferro. E terceiro, ele funciona como uma estrutura de suporte, aguentando toneladas de material em cima e mesmo assim permitindo que os gases importantes fluam por tudo. É muita responsabilidade. E claro que essa qualidade é medida com muita precisão. O CRI e o CSR são como um teste de estresse. Eles garantem que o coque não vai simplesmente se esfarelar lá dentro sob o ataque químico e a pressão esmagadora do forno. Ele precisa ser incrivelmente resistente. Chegamos então na fase final, a hora de tirar o coque incandescente do forno e dar um destino para tudo que foi liberado no processo. E isso nos leva, claro, direto para a questão ambiental. A cena é espetacular. Uma parede de coque brilhando em brasa a mais de 1.000 graus Celsius é empurrada para fora do forno e esse material todo tem que ser resfriado na hora, senão ele simplesmente queima em contato com o ar. E existem basicamente 2 formas de fazer isso. O método tradicional usa água, o que gera um vaporzão e bastante poluição. Já o método moderno, a seco, usa gases inertes. Esse último é bem mais limpo e ainda por cima permite recuperar todo aquele calor para gerar mais energia, muito mais inteligente.
E lembra daqueles gases que foram liberados lá no cozimento? Pois é, eles não são lixo. Pelo contrário, são capturados e transformados em subprodutos super valiosos. O gás vira combustível para a própria usina, o alcatrão vira base para um monte de produto químico, enfim, nada é desperdiçado. Mas é preciso ser transparente aqui. A coqueria representa sim um desafio ambiental gigantesco. A emissão de gases poluentes, como o benzeno, por exemplo, que é cancerígeno, exige controles extremamente rigorosos para garantir a segurança de todo mundo. E isso tudo nos leva à conclusão de que operar uma coqueria é um grande ato de equilíbrio. É essencial para produzir aço, mas o controle preciso de cada etapa é o que vai definir a eficiência, o lucro e, mais importante ainda, a responsabilidade ambiental da siderúrgica inteira. Isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Com toda essa pressão por processos mais verdes, será que a indústria do aço vai encontrar um jeito de produzir esse metal tão essencial sem depender de um processo tão intensivo em carbono? O desafio está lançado.